Era uma vez um conto de fábulas. Entre um reino do sul e o reino do norte. Nesse reino havia um príncipe e uma princesa. Eles não se conheciam, nunca se viram. Seus reinos eram majestosos, maravilhosos, controlados pelos seus pais. Estava havendo entre esses dois reinos um conflito interno e externo entre eles. Mas havia essa princesa e também esse príncipe. Um dia, ele e ela se encontraram no monte do vale, área das rosas, ao cume aonde se dividia os dois reinos. Ali então se conheceram e todo dia um via o outro, conversavam, falavam, um ao lado do outro. O príncipe do reino do norte estava descobrindo que o seu pai com o reino do sul estavam em conflitos. E isso poderia encadear uma guerra entre os dois reinos. Então, junto com a princesa, se ele se unisse em matrimônio, os reinos eram obrigados a haver trégua e paz entre eles. Mas não era só apenas necessário que eles se juntassem em matrimônio, mas sim que houvesse uma junção dos seus sangues, que houvesse entre eles um filho. Então, eles se uniram e conseguiram isso. Então, a princesa do sul foi até o seu pai e o príncipe até o seu. Chegando o príncipe ao seu pai e dizendo: meu amado pai, peço-te um desejo. E o seu pai, cheio de glória e honra, disse: meu filho, diga, e o que pediste será seu. E aí então o príncipe disse: meu pai amado, estou apaixonado pela princesa do reino do sul. E estamos juntos há um tempo. E ela está grávida para conceber um filho. O rei ficou alegre, feliz com esse saber. E a princesa disse tal palavra ao seu pai: meu amado pai, meu rei, dei a honra de um pedido seu. E o rei do sul, também disse: o que pedis, filha, será seu, minha princesa. Então, ela disse: estou apaixonado com o príncipe do reino do norte e gostaria de casar com ele. E estou prestes a conceber um filho. Estou grávida dele, meu rei. O rei ficou furioso, mas por lei, decreto dos reinos, mesmo separados, eram obrigados a aceitar a junção de seus sangues. Então, havendo uma festa entre os dois reinos, no cume dos vales, um banquete enorme, e todos os reis e os príncipes de outros reinos se uniram, foram chamados para isso, já que esses dois reinos eram os mais fortes de todos e comunhavam uns outros, os outros reinos. Mas o reino do sul, o seu pai ficou furioso, porque o rapaz
mas não foi digno de pedir a sua bênção. Então disse ao cocheiro para o seu cavaleiro que envenenasse com a pétala das rosas dos mares. Uma planta anda que ao consumida deixaria ele inábito, e ele conheceria a morte. E assim impor lei decreta, mesmo com a união do sangue, e por eles não se casarem ainda, a guerra continuaria. Mas aí o rei do sul começou a comemorar com ele naquele momento e disse: esse é o rei do norte. Estou tão feliz e tão alegre que meu filho chegou até mim em dizendo tais palavras que unissem os dois em matrimônio. Querido rei do norte, tenho algo a dizer a você que eu acho que você esqueceu. O rei do norte ficou curioso com o rei do sul e perguntou: o que quer dizer a mim, rei? E ele disse: você não pode se lembrar, mas somos irmãos. E ele, com aparência, exclamando: irmão? Como assim, irmãos? Há muito tempo só havia um reino em que nossos pais eram juntos com a nossa mãe. Cada um tinha um reino e eles se juntaram, como está ocorrendo aqui comigo e com o Senhor, os nossos filhos. Nós nascemos em união e patrimônio do reino antigo. Mas o rei e o príncipe, nosso tio, brigaram tão feio, que você se machucou, bateu a cabeça, nesse acidente, nessa discussão. E dali em diante, você perdeu a memória. E também dali em diante, o reino foi dividido em dois. O rei do norte ficou alegre, ficou feliz, mas lembrou que mandou o cocheiro envenenar o príncipe do reino do sul. Então, levantando com toda a voz e gritando ao cavaleiro: cavaleiro, procure o cocheiro e impeça-o. E o rei do sul disse: como assim? O que está acontecendo? Eu mandei, peço perdão, desculpa. Eu fiquei furioso porque meu filho, ele pediu a sua filha. Eu não aceitei essa união. Ele foi desonroso para mim. E eu mandei e o meu cocheiro envenenou-se. Os reis correram atrás, mas o cocheiro, todos procuraram, mas era tarde demais. O príncipe já tinha sido envenenado. Perdão, rei. Eu peço perdão, minha filha, por ter feito isso. Me desculpa. Eu fiquei cego, furioso. Me perdoa. Antes das últimas palavras do príncipe, ele disse à sua amada que sempre amaria ela, que sempre estaria pensando nela após o fim, e pediu ao seu pai para que perdoasse o rei. E ele disse que perdoaria. O rei do norte, então, triste e abalado, pegou o seu cavalo real e cavalgou dia e noite. O dia e noite para o vale das trevas,
aonde lá havia uma bruxa, que ele sabia que poderia curá-la. O príncipe, chegando lá, gritou o nome: Bruxa do amanhecer, luz das estrelas nas trevas, apareça e atenda ao meu chamado. E ela apareceu. Olha o que temos aqui. Um rei. Que interessante. Qual é a honra de ver um rei do norte, aqui no Vale das Trevas? O que você deseja, rei? Então, o rei do norte exclamou: sei que você controla a magia e eu peço a você que salve a vil príncipe do reino do sul. Interessante. E o que eu ganharei com isso? Eu dou a minha vida se for necessário. Sua vida? Pela dele? Mas eu acho que não é o suficiente. Então, o meu reino, a parte do meu reino. Não. Eu aceito com uma proposta a sua vida e a vida do rei do Reino do Sul. Eu não posso fazer isso. Que pena, ela exclamou. Então, o príncipe do Reino do Sul irá perecer. De repente, o outro cavalo vinha trotando, e chegando perto era o rei do Sul. O que está fazendo? Indo aqui? O rei do norte perguntou. Eu segui você. Sabia que você iria aqui no Vale das Trevas atrás dessa bruxa. Ela rindo enquanto os dois falavam. E o que ela pediu em troca pela vida do príncipe? Eu ofereci a minha vida, mas ela disse que é insuficiente. Eu ofereci o meu reino e ela disse também que era insuficiente. Ela pediu a minha vida e a sua, meu irmão. Então o rei do sul disse: está certo, eu aceito. Ele aceitou, mas com uma condição, bruxa. Qual é a condição que vocês impõem? Que eu e o rei do norte fiquemos ao lado dos nossos filhos, até que o nosso neto complete 15 anos. E ao tocar da trombeta, ao meio-dia, o acordo será concluído. A bruxa então reinou aceito. Então está tudo de acordo. Aqui, tome, dê a ele, peça que beba, e ele será curado. Então os dois voltaram, deram a poção ao príncipe, e o príncipe então voltou a si. 15 anos se passaram, e ao tocar da trombeta ao meio-dia, a bruxa chegou e disse: está na hora de vocês cumprir o prometido de vocês. Então ali se cumpriu. Os dois reis pereceram e a bruxa começou a sorrir, que agora dizendo que não haveria ninguém que tinha tal conhecimento para detê-la, e que esse reino agora ora pertence a ela. E o príncipe, que agora é rei dos dois reinos, disse: como assim? Como você agora governará esse reino, se esse reino por direito agora é meu? Ela exclamando, dando risada. Um garoto como você acha que pode me deter? Seus pais morreram e só eles tinham o conhecimento para isso. Agora vocês perecerão
Trevas cairão sobre esse reino e se consumirão em caos, e eu reinarei. Ei. Então, o príncipe propôs-se uma proposta à bruxa. E se eu detê-la, você se expurgará. Ela dando risada. É claro que sim, então. Quero ver como você vai zerar essa façanha. E uma batalha entre os dois começaram. A bruxa soltando feitiço, o rei esquiviando dos ataques dela. Então o rei se pôs em sua mão a lança do espírito. Uma lança antiga guardada entre os reinos. Quando ela percebeu, já era tarde demais. A lança havia atravessado seu peito e ela não poderia parar, nem mesmo se quisesse, com nenhuma magia, pois a lança era cobrida por um espírito anti-magia negra. Acertando então, antes de sua morte, perguntou: como você sabia? Como você sabia disso? Os seus pais disseram. Isso foi uma traição. Estará fora do acordo. Então ele exclamou dizendo: meus pais, pai não disse nada. Nem mesmo meu sogro sobre isso. Mas o meu pai contou uma história do reino antigo sobre isso. Que uma bruxa queria dominar esses reinos e trazer o mundo em trevas e caos. E a única coisa que impedia era o conhecimento de uma lança sagrada, abençoada por um ser divino que chegou ao rei dos antigos. E era a única que poderia reprimir a escuridão. Eu estudei e a compreendi. Fui atrás da lança perdida no vale dos cumes. E encontrei. Mas sabia que não poderia tocá-la se não tivesse a luva sagrada. Alcancei ela também e guardei para que quando esse dia chegasse, eu derrotasse a ti. Miserável, seus malditos! E assim então ela pereceu. E os dois reinos se juntaram, e ele e a princesa se tornaram felizes para todo o sempre.